Salve pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Pode Saber. Eu sou o apresentador Dick e antes de mais nada eu já vou pedindo para vocês darem uma moral para a gente, já segue a gente nas redes, que a code está aí na tela, aquela coisa básica, like, comentário, inscrição e vamos lá. Hoje eu estou aqui com ele, um jornalista, um radialista, um editor-chefe, um ex-aluno aqui da Fundação Base Scarpa. Ele que projetou o estúdio no qual estamos aqui locados. Estamos aqui com ele, Kainan Lucas. Olha aí, rapaz, depois desta apresentação, gostei. Tudo bem, gente? Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui. É sempre uma nostalgia. Toda vez, eu já falo isso, já é batido toda vez que eu venho aqui no Scarpa, mas é uma nostalgia, um sentimento gostoso de voltar sempre aqui. Muito bom estar com vocês aqui. Kainan, antes de tudo, assim, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu assim, que agradeço. Sabe? É uma honra, assim. Primeira vez que eu participo de um podcast, nunca participei. Olha que é legal. É, a minha primeira vez apresentando. Sempre tem a primeira vez para tudo, isso aí. Manda bem. Boa. Obrigado pela oportunidade, assim. Não falou isso não só por mim, mas pela minha equipe ali, me ajudando, me dando legal. suporte. Todo mundo de olho aqui nos bastidores, é que vocês não veem. Mas então, Kainan, assim, para começar assim de leve, assim, tal, criar aquela simpatia aqui, quero perguntar: quem é você, Kainan? Eu sou jornalista, Kainan Lucas, formado em jornalismo já há 4 anos, formado pela Scarpa há quase 10. Me formei na Uninter. Hoje, atualmente, sou repórter da RIC TV, afiliado da Record aqui no Paraná. Trabalho com jornalismo, praticamente jornalismo policial. A gente faz outros jornalismos também, outras editorias no meio do caminho. Mas esse sou eu. Gosto de tudo na vida um pouco, sabe? Natureza, Entendo. gosto de estar com a família, gosto de vir visitar o Scarpa, que é sempre maravilhoso. Um homem de família. Um homem de família e, graças a Deus, um ensinamento que eu tenho maior que é do meu pai e que me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? Então, e muito apaixonado pela minha profissão. Apaixonado por isso aqui, ó, microfone, comunicação, jornalismo. E hoje este ano de 2024, me fez realizar o maior sonho da minha vida, que foi conseguir um espaço em uma televisão. Né? Eu já contei essa história várias vezes, mas conto quantas vezes for necessário. Eu comecei, após a faculdade, a ir fazer matérias na rua. A professora que está aqui sabe, de bicicleta, de ônibus, de Uber. Eu ia de a pé. Caramba. Tomava chuva, sol. E depois disso eu criei uma web rádio, e daí dei continuidade nesse projeto. Trabalhei por quase 1 ano no programa 90. Quem está na rede social aqui sabe que é um dos maiores programas policiais do Brasil, com Roberta Scioli. E atualmente estou na RIC TV, mas também já trabalhei, né? Você de casa que ouve rádio, você ouve rádio? Ouço. Então você já deve ter ouvido boletim de trânsito na rádio, falar do trânsito. Sim. A voz do trânsito era eu também que fazia aqui em Curitiba. Então esse sou eu. Muita coisa, né? Um guerreiro. Pouco tempo, né? Pouco tempo, muita coisa, né? Mas assim, Kainan, conta pra gente, assim, da parte do início, assim, aqui na parte da fundação. Como que você conheceu a fundação? Olha, eu conheci, porque na época mudou muito, né? Do tempo que a gente fazia. Quando eu falo a gente, com certeza vai ter vários amigos que passaram por aqui e que vão estar assistindo. Eu não sei se é assim ainda, a produção vai soprar, mas a gente fazia uma prova para entrar aqui. Era uma loucura antigamente para entrar aqui. Não que não seja hoje, é muito disputado. Aqui dentro, cada vaga para estar aqui dentro é disputado, mas na nossa época era uma loucura ainda maior. E eu me lembro muito bem que quando me falaram do curso, a gente está indo para o ensino médio, aquela coisa do adolescente que quer e não quer trabalhar, ao mesmo tempo quer ficar na preguiça, ao mesmo tempo não quer. Só que eu já tinha objetivos de vida. E eu ouvia falar muito bem do curso. Eu tinha outras pessoas, outros amigos de 15, 20 anos atrás que passaram por aqui e me falavam muito bem do curso. E aí minha mãe começou a me convencer. Não, você vai ter que fazer, porque a mãe ficava na orelha. Você vai fazer alguma coisa da vida, sabe? Fazer alguma coisa da vida para você não ser um largado da vida. Eu resolvi. No primeiro momento eu fiz a primeira vez que eu fiz a prova, eu fiz por fazer, sabe? Tipo, vou lá, vamos ver no que dá. Não deu certo. Sem esperança. Sem esperança nenhuma, sabe? Só para vir fazer presença. Aí na segunda eu já tive um start. Não, é isso que eu quero. Daí eu conheci a estrutura, conheci os professores, conheci a estrutura que eu falo do curso.
Claro que teve alterações, mas ele continua na mesma pegada que é hoje. Ele nunca vai deixar de ser o que eu fiz no passado, com algumas alterações, obviamente. E aí eu fiz a prova, passei na prova, comecei a fazer o curso, fiquei aqui 2 anos, o nosso tempo era 2 anos, era diário, era de segunda a sexta, cada um tinha o seu turno, então eu vinha para cá à tarde, eu trabalhava de manhã num estágio de empresas parceiras na época da fundação, então eu saía daqui, fazia o estágio na área do curso, isso era muito bacana, e saía, no caso, ia cedo para o trabalho, trabalhava meio período, vinha para cá à tarde e ia estudar à noite ainda. Ainda ia para o ensino médio à noite. Era tudo muito puxado, Era tudo muito puxado, era uma loucura. Então eu conheci a fundação através do Fala Povo, mas ao mesmo tempo, por morar muito próximo da fundação e passar muito aqui na frente, eu quis ter essa curiosidade de descobrir mais sobre a Fundação Scarpa. E depois que eu entrei, eu continuei fazendo os passos, fazendo todos os módulos, fazendo todas as matérias, dinâmicas, trabalhos, tudo que tinha, a paixão foi crescendo. Por isso que todas as vezes que me perguntam do Scarpa e falam, a professora sabe, a direção aqui sabe, e eu deixo registrado isso, é a minha paixão e marcou a minha vida para sempre. Caramba. Marcou a minha vida para sempre, me mudou como profissional, porque você está vendo eu falar aqui, gente, quem vê na televisão a gente falando, eu não falava, eu era tímido. Eu era muito tímido, sabe? Não me abria com as pessoas. Chegava aqui, ia para o meu cantinho, mas daí você tinha, na época, a gente tinha alguns ensinamentos dentro das matérias para você poder se tornar um profissional que foram me modulando, foram fazendo eu perder esse medo. Que a gente estava brincando em off aqui, a questão do TCC, né? A questão de apresentar trabalho. Eu tinha muito medo. E foi a fundação que me fez estar aqui tagarelando com você até agora. Caramba, nem dá para acreditar. Não dá para acreditar, mas foi a fundação que mudou o Kainan Lucas da forma que ele é. Caramba. Hoje. Então, assim dizendo, seguindo essa analogia, você acha que a fundação teve essa ligação, assim, essa coisa que deu a luz para a sua carreira de hoje em dia? Ah, total, total. Até porque quando eu fazia aqui em 2014, que foi o período que eu entrei aqui, aqui tinha na quarta-feira, eram os dias que a gente chamava de oficina. As oficinas de cursos que a gente tem, como vocês têm aqui hoje. Tem aqui a questão do podcast, eu vi ali que tem aula de violão, enfim, a gente tinha a mesma coisa. Só que o nosso era sempre na quarta-feira, que era aquele dia do desestresse um pouco. A gente não sabia porque que era na quarta, podia ser na sexta, né? Um sextou, mas era na quarta-feira. Então, e na época, tinha aqui um jornal que eu lembro muito bem, inclusive tá guardado, deve estar guardado lá em casa, que a gente diagramava um jornal. Pensa, eu, moleque, com 16 para 17 anos, mais ou menos, acho que menos do que isso, não me fugiu, diagramando o jornal. E hoje eu sou jornalista, então assim, tem total incentivo, total luz, né, caminho que eu tive no jornalismo, a paixão que eu tenho hoje, tem sim 80% do Scarpa, porque a gente diagramava esse jornal, que era um jornal mural, chamava Comunicarte o jornal. A gente falava de coisas da fundação, por exemplo, pegava uma pauta aqui, gente, é o assunto, igual eles aqui têm uma pautinha para conversar com a gente. Eu ia lá, conversava com a professora Giovana sobre a história dela na fundação, o que ela faz. E a gente colocava lá no jornal, vou usar a parede aqui, colocava no jornal a história dela com a fotinha dela. Teve uma palestra de uma pessoa de fora. A gente fazia cobertura disso. Como os meninos estão fazendo aqui para as redes sociais. Só que na nossa época não tinha Instagram, né? Não era tão popular o Instagram, era na mão. Então a gente tinha o Comunicarte como um norte. E ele não era só do Scarpa, a gente levava eles para outros lugares. Já colou no ônibus, já colou no terminal, levava para outros lugares, para as empresas que eram parceiras do Scarpa que divulgavam. Então, assim, o jornalismo, na minha vida, começou aqui dentro. E depois teve um mini estúdio de rádio, me lembro muito bem, que a gente fazia uns pequenos programas de rádio, saía aqui nas caixinhas de som na época aqui. Então, tudo a ver, sabe? Tudo a ver. Só não fazia reportagem em vídeo como eu faço hoje, mas tem tudo a ver comigo. Foi uma boa evolução. Boa evolução. Quem me vê hoje não enxerga o mesmo de 2014, 2015. não vê. Muito tímido até para pegar o microfone para falar, para entrevistar você. Hoje para mim é uma facilidade. Hoje é tranquilo.
aqui. Precisa suar, não, é tranquilo. O legal da comunicação é que hoje em dia tem aquela comunicação mais solta, como a gente está fazendo aqui. Né? Você está conversando comigo, a gente está trocando ideia. Algo mais na linguagem do povo. Mais na linguagem do povo. É o que o povo quer. Entendeu? Então, a fundação ela teve total processo na minha vida para mudar quem eu sou. Porque, que eu volto a falar, quem me via no passado não me vê hoje. Acho que é um clone meu que foi colocado aqui com outra personalidade. Mas, assim, é muito legal. E se eu for ficar falando com vocês aqui, vai longe. São várias e várias histórias que a gente passou por aqui, perrengues que a gente passou por aqui. Então, assim, tem muita mudança muito grande. Eu levo amigos até hoje. Até professores que já não estão mais aqui, quem já está aqui, quem está aqui. Então, a própria direção aqui, através do Padre Zago, da Matilde, que são incríveis. Todas as vezes que me fazem o convite, ou falam para mim vir aqui conversar com alguém, ou até mesmo passar um dia, eu venho com o maior carinho, porque aqui eu falo que é minha segunda casa, sempre foi, sabe? Sempre foi, sempre vai ser. De dormir, de fazer qualquer coisa, sabe? Então mudou. É a sua origem aqui. É a minha origem. Tanto que eu estava brincando com eles aqui, eu não consegui trazer hoje, gente. Mas tinha até um tempo atrás guardado as camisetas. Camiseta da formatura que a gente fazia, né, da turma da formatura com o nome de todo mundo. Camiseta do uniforme que a gente usava, que se a gente não chegasse aqui com esta camiseta, a tiazinha lá da porta mandava a gente embora na hora. Ah, Dalva? Não, na época era a tia Elza. Tia Elza, que eu tenho o maior carinho dela. Mandava a gente embora. E geralmente tinha umas 5, 6 reservas ali, que era tudo PP. E daí se alguém chegasse, 6 chegasse antes de você sem camiseta, você se ferrava, né? Desculpa. Nossa, quem morava longe, hein? Né? Daí você acabava, né, se ferrando, porque daí não tinha camiseta para você tinha que ir embora. E aí você tomava falta. E aí você tomava falta aqui, tomava falta na empresa. Então, assim, era uma engrenagem muito maluca, cara. Então, eu falo bastante, tá? Percebeu? Mas assim, Kainan, conta pra gente, assim, sabe, da sua carreira hoje em dia. Eu vi que você foi editor-chefe, radialista. Sim, legal. Eu fui editor-chefe de um jornal de Colombo, lá há 1 ano e meio, diagramava jornal mesmo, sabe, que hoje não tem, né? Hoje não tem, porque a tecnologia mudou. Jornal, tipo Gazeta do Povo, fala o nome aqui, não tem problema. Jornalzão de mão, assim, que o seu avô lia, sabe? Então eu fui editor desse jornal. Só que assim, eu nunca gostei de jornal impresso. Então foi mais para ir descobrindo os caminhos. Tanto que depois eu me apaixonei por rádio e TV, que é a minha paixão. Depois eu fui começar a fazer rádio e aí comecei a chegar, pratiquei televisão. Então hoje a minha carreira é 100% dedicada à reportagem, na reportagem mais para o âmbito policial, trânsito, segurança pública, utilidade pública, ou quando me pedem também, tipo, por exemplo, hoje aqui que nós estamos gravando, nesse mesmo dia, eu fiz uma matéria completamente diferente do caminho que eu tenho que fazer. Eu sou acostumado a fazer. Sim. É o sair da bolha, é o sair do ciclo. E isso que da rotina, né? E isso que o curso também ensinou pra gente. Você não é só uma maquininha para você ficar só lá na empresa, por exemplo, que você trabalha fazendo aquilo. Sempre só fazendo a mesma coisa, função. assim. A mesma função. O curso ensinava bastante pra gente aqui você sair da zona de conforto. Por exemplo, lá, na época a gente fazia auxiliar administrativo e produção industrial. Era o nome do curso. Só que não era só administrativo que a gente fazia. Não era só produção industrial. Não é tipo, produção industrial não era botar a mão na massa, produção. Mas ajudar. Mas, pô, a gente fazia marketing, fazia comunicação dentro da empresa. Então, a gente fugia do ciclo. Fugia daquela cabestrinho, sabe, de cavalo, você só fica olhando para frente. Preparar para a vida. Então, mas hoje eu me dedico 100% ao jornalismo, que é a minha paixão e não vai mudar. E assim, tipo, agora uma curiosidade, assim, minha, assim, na parte, assim, pra gente, assim, um caso curioso, assim. Eita, nós, tem muito. Ó, tô suando aqui, gente, porque a gente fica nervoso com esse povo aqui. Eu tô olhando ele no retorno e fica suando aqui. Da profissão ou aqui? Não, o caso da profissão. Vou falar primeiro aqui, então. Aqui é legal. De perrengue, vamos lá. Quando a gente fez um projeto aqui em 2016 que se chamava Inova Bike, que era o encerramento do curso, a gente tinha que criar um produto e uma empresa, né?
E aí, eu lembro muito bem que a gente tinha que correr atrás de tentar patentear e fazer com que isso vingasse. E foi muito difícil, foi assim, perrengoso demais. Sair daqui quase 11 horas da noite, porque a gente fazia o trabalho aqui, faltar a escola, faltar, né, fora das outras compromissos. Ficava aqui até 11 horas da noite, daí tinha vez que o computador travava, teve vez que deu temporal, acabou a luz, a gente perdeu tudo que a gente fez porque a gente não salvou. Então, assim, são várias histórias. E, claro, tem aquelas do cotidiano, por exemplo. Acho que vocês não sabem dessa. Mas aqui, na época que a gente fazia, dia de chuva, chegasse molhado aqui, você ia embora. Você não ficava molhado aqui. Então, a instituição, até hoje, né, a fundação, até hoje, ela tem um carinho, um cuidado com a gente, como tinha na nossa época que tem hoje, né? E ela tinha um cuidado muito grande. E eu lembro muito bem que a Matilde falava, se alguém entrar pingando nessa sala, vai embora para casa. Porque é cuidado, porque assim, você podia ficar mal, você podia ficar com gripe, né? Podia ter alguma doença, e daí você ia para tua casa, se protegia, tomava um banho e trocava de roupa. Pode ser bobo, mas, cara, fazia tudo parte do processo. Era algo rígido, mas pro seu bem. Exatamente. E tinha gente que sacaneava, né? Tinha gente que ficava ali na esquina esperando o biarticulado passar para tomar banho só para ir embora. Mas isso era gente que não era comprometida com o curso. Sabe? Eu vinha, e eu falo, não só eu falo também do Wesley, o Balotelli, deixo aqui registrado esses nomes porque são pessoas incríveis, amigos pra vida que eu fiz aqui dentro. A gente vinha para viver. A gente não vinha apenas para estudar ou só para vir aqui para o curso e para o trabalho e ganhar dinheiro. Não. A gente vinha para viver. Sabe? Cada canto daqui de dentro a gente viveu. Sabe? Desde lá da comida na hora do lanche, desde o intervalo, desde a época que a gente fazia as festas de encerramento aqui com as turmas, e principalmente os conteúdos. A gente chegava aqui, por exemplo, o que eu quero saber de língua portuguesa ou matemática da raiz quadrada do x, y, do s. Mas, cara, hoje em dia eu não trabalho com números. Trabalho mais com letra. Mas aquele português lá atrás que eu fiz aqui, hoje me ajudou. Uma concordância de frase. Escrever um texto. Me comunicar. Então, assim, são várias coisas que aconteceram. Da profissão, como eu faço jornalismo policial, e eu já contei para os meninos aqui no ano passado, de várias histórias, então são muitas coisas pesadas que a gente vive, que a gente não pode guardar para a gente. Né? Por exemplo, muitos crimes, muitos acidentes de trânsito que envolve, por exemplo, acidente de gente inocente, que o cara provocou, entendeu? Eu fiz recentemente de um motorista embriagado que uma caminhonete furou o semáforo e atingiu uma família inteira. Entendeu? Como é que você vai contar essa história? Você está ao vivo. Entendeu? E daí tem família dessas pessoas que estão assistindo, só que você não pode falar o nome naquele momento. Então você tem que construir na tua cabeça um caminho para que você não se sinta prejudicado sentimentalmente ou emocionalmente, e ao mesmo tempo você possa passar a informação de forma clara. Que você não seja tão insensível. Exato. E assim, são várias histórias pesadas. Eu fiz um crime lá na SIC que era uma criança. Sabe? Envolve uma criança. E como é que você vai contar a história de uma criança? De você ver um bombeiro de 30 anos de profissão chorar na tua frente por causa da história. Eu não vou contar a história, gente, porque é muito pesada. E aqui a gente está num bate-papo leve, descontraído. Mas assim, na minha vida, o pessoal fala, Kainan, você gosta de sangue. Não é que eu gosto de sangue. É que eu passei a gostar do jornalismo policial. Das histórias, das investigações, porque a gente não fica só na história, o cara morreu aqui, ponto, acabou. Não, a gente vai na história, por que ele morreu? Qual que é a investigação? Quem que vai ser preso? Qual que é a linha? Aí eu vou puxar para o curso, para cá. Por que você tem que ir lá escrever planilha o dia inteiro? Nem a gente fazia. Qual a tua postura dentro da empresa? Postura física também, sabe? Tu vai ficar curvado, vai ficar ombro para cima, saber ouvir, saber falar, saber aceitar ordens. Era tudo que a gente aprendeu. É tudo que eu faço hoje. Entende? Então, são várias fases que a gente passou. E volto a falar, quando eu falo a gente, é a minha turminha lá do passado, mas eu tô falando de mim. Que eu passei nesses 2 anos aqui dentro que hoje me fizeram ser o profissional que eu sou. Então, são muita coisa que eu falo, se eu falar para você assim, vai embora. Entende? Entendo. Mas assim, Kainan, você fala muito sobre sua origem, o começo, assim. Tem algo que você faria de diferente?
Faria de diferente? Uhum. Não. Cara, não tem nada que faria diferente. Eu acho que se tivesse a oportunidade de ter mais 2 anos daquilo que a gente viveu, eu faria de novo. Se desse para voltar para 2014 para poder recomeçar, eu acho que nesse meio tempo que nós ficamos 2 anos aqui, eu acho que não mudaria nada dessa caminhada que a gente viveu. Sabe por quê? Porque não teve o que mudar. Não teve o que mudar. Entendeu? Eu acho que tudo que eu vivi, a gente viveu uma única vez, eu acho que justamente para a vida mostrar assim, ó, você vai viver isso agora para você lá na frente lembrar. E eu sempre lembro. Então, não mudaria nada, mas eu viveria de novo. Acho que essa é a frase. Então. Muito marcante. Olhar essas fotos aqui, ó, dá um... Olha lá, ó, dá um... Remete a muita coisa. O auditório, as salas. Assim. Aqui, ó, aqui em cima, não vai dar para ver, mas aqui é uma quadra de esportes. A gente não tinha. A gente brincava na chuva aqui. Sabe? Brincava no gramado. E era um sonho que a gente construiu juntos. Junto com a direção. A gente fazia campanha, ia para rede, na época não era rede social, mas pedia para pai, pedia para mãe, e hoje está aí. A baita estrutura que é aqui. E ó, vocês estão com podcast. Na nossa época a gente tinha uma mini web rádio que funcionava só na caixinha. Poxa, que revolução. Mas, assim, infelizmente, caminhando agora pro final. Eu vou falar para a direção, tem que aumentar esse tempo. Eu falei para ser 1 hora, assim, pelo menos. Vai subindo, vai subindo. Mas, então, você quer fazer alguma publicidade, assim, de alguma rede social sua, seu trabalho? Podem me acompanhar no Instagram, @kainanvirt, kainan.lucas11, na verdade, kainan.lucas11, não é mais virt. Pode me seguir por lá e acompanhem, né, a gente lá na RIC TV, sempre no início da manhã, 6h30 da manhã, a gente está por lá, ao vivo, mas a gente está na rua antes, né, produzindo muito antes. E quero só deixar uma mensagem final, gente. Todo mundo que passar por aqui, viva o Scarpa. E viva, que eu falo no sentido viva mesmo, viva a instituição. Viva cada segundo. Aproveite cada segundo, porque tem gente que saiu daqui e não lembra, não quer nem saber. Ou achou um saco. Mas eu conheço muita gente, inclusive eu, que se pudesse voltaria. Uhum. Então vivem esse curso. Não deixem esse curso morrer, pelo amor de Deus. Não deixem acabar. Né? Eu falo isso mesmo em questão de direção, tá? Não deixem esse curso acabar. Invistam aqui porque muda vidas. E a minha mudou, graças ao Scarpa, eu tenho gratidão por isso. Que da hora. Mas, então, finalizando aqui, pessoal, esse podcast vai estar tanto no YouTube e tanto no Spotify. Então, já vão lá, compartilhem, dão uma moral pra gente, fortalecem a gente. Tipo, a motivação de vocês, assim, cara, sabe, dá opiniões, assim, lógico, opiniões respeitosas, sempre. E também deem sugestões, assim, do que a gente Não, mas se vier crítica também não tem problema, aceita. Olha eu cortando o raciocínio dele. Não, se vier também aceita, porque faz parte da construção. Só rapidinho, quando a gente estava aqui, tinha muita crítica da empresa. As empresas mandavam muita crítica. Ele tá lá mexendo no celular, ele tá lá dormindo, ele não quer saber. O professor vinha aí, carimbava. Mas ele não dava bronca. Ele te ensinava e mostrava o caminho. E aí você aprende. Entendi. E é isso. Pode criticar também, não tem problema. É isso, então. Kainan, muito obrigado. Eu que agradeço. De verdade. Tempo, eu sei que o tempo é curto, porque é um desafio que a professora Giovana deu. É curtinho, mas o Kainan fala muito. Se ficar aqui, vai ficar até amanhã. Mas é um prazer muito grande. Contem sempre comigo e estamos sempre juntos, cara. Você manda bem, cara. Fala, cara que tem futuro. Daqui a pouco ele vai estar junto comigo na reportagem, imagina. Pô, seria da hora. Olha aí, ó. Abraço, gente. Valeu, obrigado. Obrigadão, gente. Até mais. Tenham um bom dia.